Saudações Baxter desmontadinhos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Alexis e sejam bem-vindos para mais um Top 10 aqui no canal. Pois é, eu prometi, estou entregando, ligamos o turbo e vai vir Top 10 pra caramba pra vocês. Mas o que vai ser sobre esse Top 10 vocês já viram na thumb, mas eu explico pra vocês depois da vinheta. Muito bem, estamos na parte 2 de melhores buffs lançadas pela linha Marvel Legends da Hasbro. Não entra Toy Biz aqui, hein, gente, só da Hasbro. E essa segunda parte vai englobar as figuras lançadas entre 2015 e 2020. Eu considero o ano de 2020 a virada de chave da linha Marvel Legends, porque vinha ali capengando um pouquinho, né, melhorando bem lentamente, mas a partir de 2020 houve um aumento absurdo de qualidade. E 2020 pra frente vai ficar na parte 3. Então já se inscreva no canal, ative o sininho pra você não perder essa terceira parte. Bom, chega de enrolação porque o que vocês querem ver mesmo é bonequinho, então bora lá. Na 10ª posição, inaugurando a nossa lista, está Thanos de armadura ou Armory de Thanos, lançado em 2019. Na verdade, essa buff nem é tão boa assim, mas a coloquei aqui por conta da euforia que foi essa figura na época em que foi lançada. As cores não são tão boas, mas possui uma escultura bem interessante, cheia de detalhes e textura. O rosto é bem bonito, mas o destaque vai para a manopla, que está muito bem esculpida e pintada. Então merece entrar na nossa lista porque o pessoal gostava muito dessa figura na época em que ela foi lançada. Na 9ª posição, Hulk Gladiador, mais uma buff do MCU e dessa vez o nosso gigante esmeralda na versão do Thor Ragnarok. A escultura dessa figura é belíssima, com muitos detalhes. A armadura com tonalidades diferentes, as pinturas corporais e as sandálias se destacam, além das duas armas, obviamente. Mas infelizmente essa figura, mesmo lançada em 2017, ainda parece uma figura de 2012 devido à qualidade do material usado e da pintura um pouco brilhosa, o que a deixou com cara de brinquedão. De qualquer forma, o rosto é bem bonito e é uma figura imponente, garantindo assim a sua presença na nossa lista. Na posição número 8 está o Homem-Coisa, lá de 2017. Figura linda, grande, robusta, como ela deve ser. Uma escultura impressionante, cheia de detalhes de raízes, entre outras coisas, além de sua tanga de cipó cobrindo, ainda bem, a sua mandioca. Essa buff realmente chama muita atenção na coleção, mas a pergunta é, por que então ela está na 8ª posição e não mais à frente? Simples, a pintura dela acabou por deixar essa salada viva sem sal, sem vinagre, sem gosto. Se tivesse uma pintura estilo Toy Biz, como era a figura dessa empresa antigamente, nossa senhora, estaria muito mais à frente. Infelizmente, parece apenas mais um brinquedo bem feito, então acaba ficando com a 8ª posição, mais amarga do que rúcula mal preparada. Na 7ª posição, Juggernaut de 2016. Calma, eu já explico por que ela está aqui e não mais à frente. O boneco é lindo, uma versão praticamente definitiva do personagem, tem as proporções corretas e as cores bem legais, mas o problema é que ela foi relançada depois com duas head sculpt bem melhores do que as da buff. Convenhamos, o capacete da buff ficou um pouco pequeno, apesar de que eu gosto da pintura e da textura dele, mas se fosse mais largo seria perfeito. Mas tirando isso, é uma figura monstruosa e que possui uma gama imensa de poses, mesmo com todo esse tamanho. Está na 7ª posição porque as demais figuras, na minha visão, são superiores em outros aspectos. A 6ª posição vai para o Homem-Areia. Aqui confesso que rolou um clubismo da minha parte. É um personagem que gosto e acho que essa buff merece estar aqui pela maneira como foi feita. Lançado em 2017, gosto muito das texturas dos braços e como eles parecem realmente areia. Confesso que não sou muito fã da escultura do torso da figura, mas como ele pode assumir qualquer forma, dá pra relevar. O rosto eu acho muito bom, pena que ainda é feito com material brilhoso. É uma buff muito bem construída e ainda acho essa versão definitiva desse personagem até o momento. Essa buff ainda tem 4 opções de mãos e um rosto extra maravilhoso, com ele todo carcomido. Pois é, se essa buff fosse lançada depois de 2020, com as novas tecnologias pinless e materiais melhores, ficaria entre o top 3 com certeza. Chegamos no top 5 e se você estiver gostando desse vídeo, já deixa o like e compartilha com os amigos porque isso ajuda bastante o canal. E aí, estão curtindo até o momento? Pois é, vamos ver quais surpresas nos agradam a partir da 5ª posição. Então, bora! Inaugurando o top 5, nosso docinho, ai ai ai, o Sugar Man. Repugnante, grotesco, aflitivo e nojento como deve ser. Essa buff capturou
todos esses maravilhosos adjetivos do personagem. Tem uma escultura incrivelmente diferente, com uma head sculpt maravilhosa, toda detalhada. Marvel Legends, a partir de 2020, teve uma melhora absurda, e esse boneco representa bem isso. Pra mim, o que chama atenção nessa figura, além dos 4 braços e do rosto, é a preocupação em pequenos detalhes, como os bottoms na alça do colete e as fivelas pintadas em cinza, além dos braceletes muito bem esculpidos e muito bem pintados. É realmente uma figura que talvez não tenha outra versão tão cedo na linha Marvel Legends, então quem pegou, pegou, quem não pegou, já era. Na quarta posição, Dormammu, que barganhou tanto que quase pegou o top 3. É difícil acreditar que essa buff é de 2016 devido a essa qualidade de pintura e escultura. Sinceramente, é uma das buffs mais bonitas dessa segunda leva. As cores são maravilhosas, a escultura é sensacional e o rosto e esses effects são muito bem feitos. Eu gosto muito dessa versão do personagem, principalmente por conta dessa armadura. Fico arrependido de não ter ido atrás dessa buff na época e hoje está praticamente impossível de achar completa. Tive que me contentar com o Dormammu de moletom, lançado lá em 2022. De qualquer forma, essa figura merece entrar no top 5 da nossa lista. E a medalha de bronze vai para Sauron. Que figura linda! Essa buff reúne muitas das melhores qualidades, como escultura incrível, peças inéditas e pintura muito boa. Lançada em 2018, peca apenas pelo uso de materiais não tão bons, deixando algumas partes ainda com aquele tom brilhoso. Porém, não tem como negar que a escultura dela é impressionante. Como eu queria uma versão atualizada desse personagem, porque ele é muito icônico e se destaca demais na coleção. As asas são grandes e bonitas, além de bem pintadas, mas o destaque vai para a head sculpt sensacional, que ainda dá para abrir e fechar a boca. A tanga cheia de bolsinhos pendurados e o corpo todo coberto com textura de escamas dão um charme especial para essa figura. Realmente incrível essa buff e merece ocupar a nossa terceira posição. A medalha de prata fica com o Warlock, para mim um dos personagens mais legais das histórias dos X-Men e que ganhou uma buff completamente diferente de tudo que a gente já viu, e ainda possui uma fidelidade absurda ao material original. Destaque para o rosto com a expressão meio de apavoro ou surpresa característica da personagem. É uma escultura impressionante com detalhes magníficos por todo o corpo, o que dá uma sensação de máquina mesmo, associada ainda a uma pintura excelente com vários detalhes de desgaste e ranhuras. Para mim é uma das pinturas mais bonitas até hoje. Além disso, vem com uma mão extra e ainda possui fios conectando os braços às costas. É um trabalho primoroso da linha Marvel Legends e a transformou em um dos bonecos mais desejados. Muita gente espera por uma nova versão desse personagem que é tão icônico, tão incomum e que merece uma atualizada aí nos novos moldes da linha Marvel Legends. E vamos de menções honrosas. Só uma informação, foram lançadas 48 buffs no período de 2015 a 2020, então obviamente muita coisa ficou de fora. Mas vamos lá, a buff da Hulkbuster lançada em 2015 tinha tudo para ser uma das melhores buffs de todos os tempos, mas é castigada pelo ano em que foi lançada, na qual ainda não se tinha a tecnologia atual de pintura e escultura. Possui uma escultura linda, com muitos detalhes, mas a pintura e o material a deixa com cara de plástico, exceto pelo dourado, que aí temos que ser justos, tem uma excelente pintura. Ela é realmente impressionante. Se fosse lançada em 2024, meu Deus do céu. Rhino, também de 2015, só não entra nessa lista porque foi lançada uma versão melhor dele na linha Spider-Man Classics, mas mesmo assim, que figura legal, toda texturizada, simulando muito bem uma pele de rinoceronte, uma pintura bem legal e com duas head sculpts bem bacanas. Gosto demais dessa versão, mas acho que deixa a desejar perto das demais figuras dessa lista. O Abominável de 2016 só entra nas menções honrosas devido à pintura diferenciada, com uma ótima climatização nos braços, pernas e torso. Eu não gosto muito dessa figura, ainda tem aquele retrogosto de Hasbro de 2008. Até tentei montá-la, mas desisti quando percebi a qualidade do material em comparação às figuras atuais. Agora é aguardar uma versão atualizada desse personagem que faz jus à sua monstruosidade. E para fechar, Cool Obsidian, uma das buffs mais bem detalhadas, esculpidas e pintadas de um personagem que, digamos assim, é esquecível. Ele é levemente diferente da sua versão do cinema, provavelmente foi feito inspirado em artes conceituais, mas de qualquer maneira só não fica oficialmente na nossa lista porque, passada a empolgação com Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, ele meio que acabou em esquecimento total e muita gente passou a vendê-lo porque realmente não fazia tanto sentido assim. E aí, curtiram até o momento? Vamos ver qual que é a primeira posição? Suspense, hein? Suspense nada, porque a primeira posição faz todo o sentido de estar aqui,
porque é realmente uma figura maravilhosa. Estão curiosos? Então nem vou enrolar, já apresento para vocês a primeira posição. E a medalha de ouro vai para o rei do crime, sim, ele, nosso fofinho violento mais querido. Era um personagem que merecia uma figura de respeito e que não tinha até 2019. Essa figura possui dois rostos que já adiantavam o que viria a ser a linha Marvel Legends a partir de 2020. Provavelmente aqui já estavam começando a empregar a nova tecnologia de impressão de rosto. Ele é grandão como deve ser, é imponente com esse terno branco impecável e, como já mencionei, os dois rostos são incríveis e captam muito bem o que é esse personagem assustador. Anos depois, foi lançada uma versão cartelada com um novo rosto e alguns detalhes diferentes, e que foi relançada novamente em 2024 de tão boa que é essa figura. É um boneco que beira a perfeição e merece estar na primeira posição da nossa segunda parte de top 10 buffs da Hasbro. Então é isso, gente, finalizamos mais um top 10 aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Já sei que tem gente que vai pedir top 10 piores Marvel Legends, piores buffs. Vai chegar, hein, gente, vai chegar. Vocês sabem que esses são os melhores vídeos pra se fazer, porque o lema do canal é falar mal é mais legal. Mas já se inscreva, deixa seu like, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa segunda lista e vamos pra terceira, né, gente, porque aqui a produção não está parando. Então a gente se vê no próximo top 10. Um grande abraço e tchau, tchau.